A descriminalização do aborto será tema de uma audiência pública do Supremo Tribunal Federal na semana que vem, entre os dias 3 e 6 de agosto. A audiência é parte do processo que julga uma ação que pede que sejam excluídos do Código Penal os artigos que definem como crime a interrupção da gravidez, tanto para a mulher e também para as pessoas que colaboram com a mulher que abortou. Essa ação, que foi encaminhada por um partido político ao Supremo Tribunal Federal, é nomeada, presta atenção, que é um nome, para quem a gente não está acostumado com assuntos jurídicos, um nome um pouco difícil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, sobre a sigla ADPF 442. Então, quando você ouvir falar ADPF 442, é isso que está sendo discutido. Ela pede que sejam excluídos do Código Penal brasileiro os artigos 124 e 126, que criminalizam a mulher que realiza o aborto e também, como eu disse, as pessoas que ajudam a abortar. Esse caminho de descriminalização do aborto via Suprema Corte foi usado, por exemplo, na Alemanha e entre outros países também, que acabou legalizando o aborto dessa maneira. O caminho pela via legislativa acontece nesse momento, por exemplo, na Argentina, o país das Mercedes, né? Pois lá, infelizmente, a descriminalização passou na Câmara dos Deputados e no próximo mês será votado no Senado. Mas só lembrando que por apenas 4 votos de diferença, lá na Argentina, apenas 4 votos, olha só como é importante a ação da pessoa que você botou lá no Congresso, na pessoa que você votou. Somente 4 votos foi necessário para que, então, as pessoas que defendem a descriminalização do aborto comemorassem, né, de maneira vergonhosa, que a gente nem vai pôr essa imagem aqui, né? As pessoas comemorando na rua o direito de matar o próprio filho. Bom, que tempo que a gente vive. O padre José Eduardo gravou um vídeo conosco, né, e fez um resumo de tudo isso que está acontecendo, para você entender um pouco mais ainda. Assistam. O Brasil está às beiras de um caos no que diz respeito à defesa da vida e ao aborto. Recentemente, um partido político entrou no Supremo Tribunal Federal com a ADPF 442, requerendo desse Supremo Tribunal a abolição, o cancelamento dos artigos 124 a 126 do Código Penal, o que, na prática, acabaria descriminalizando o aborto no Brasil. Isso terá consequências drásticas, pois o Brasil é um país privilegiado do ponto de vista da defesa da vida. Notem, a cultura da morte avançou pelo mundo inteiro e a única barreira para a cultura da morte é, de fato, a América Latina. Na América Latina, o Brasil tem um papel de profunda projeção, exatamente por ser um país de dimensões continentais e por ter um povo consciente da importância da defesa da vida e do combate ao aborto. Se o Supremo Tribunal Federal, de fato, descriminalizar o aborto será aprovado em todos os demais países da América Latina e nada vai segurar a cultura da morte. Nós entraremos na terceira fase da cultura da morte. A primeira foi a fundação do Conselho Populacional em 1953. A segunda, a aprovação da lei Roe versus Wade, que legalizou o aborto nos Estados Unidos e que se tornou uma plataforma, um modelo para a legalização do aborto no resto do mundo. Até hoje, nós nos mantivemos firmes e resistentes. Se o Supremo Tribunal Federal fizer isso, estará abrindo as portas para a cultura da morte e ninguém mais vai conseguir segurá-la. Obviamente, a medida é profundamente anticonstitucional. Todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal não tem a competência de legislar. Isso compete ao Poder Legislativo, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Ao fazê-lo, estará provocando uma ruptura fundamental. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Você deve me perguntar, o que fazer? Como nós podemos ajudar a reverter essa situação? No meu modo de entender, o único caminho é conseguirmos
impor democraticamente uma limitação ao Poder Judiciário através da aprovação do PL 4754, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Converse com o seu candidato, com o deputado que você elegeu, fale sobre a importância de combatermos o ativismo judicial. Se você colocar no YouTube ou em outro qualquer serviço de busca da internet a palavra ativismo judicial, você vai encontrar uma série de vídeos que falam a esse respeito. Pesquise, assista esses vídeos, divulgue-os. Nós precisamos fazer alguma coisa. A vida dos bebês precisa do nosso socorro. Não deixe o aborto ser aprovado no Brasil. Deu para entender, né? O assunto é grave, o assunto é sério, e é justamente para que a gente também possa entrar nesse debate. Foi por isso que a Rede Século XXI promoveu essa semana. Eu digo promoveu porque hoje estamos encerrando, né, o nosso programa Eclésia Especial nesse horário. Nós estamos encerrando, é a última atividade dessa semana especial em defesa da vida. Obviamente que a Rede Século XXI em muitas oportunidades já tratou desse assunto, e a gente não vai parar por aqui. A gente vai falar desse assunto e muitas outras oportunidades que teremos. Mas esse evento especial termina hoje justamente para a discussão de tudo isso que a gente está acontecendo, né? Mercedes e Isabela, vocês concordam com a afirmação do padre Zé Eduardo que a América Latina talvez seja a última barreira para que o avanço da cultura de morte não tenha mais limites? E eu faria uma pergunta para vocês, como é que o Brasil e a Argentina, como é que a gente deixou chegar nessa situação? Como é que a coisa ficou tão ruim assim? Com certeza o padre José Eduardo está certo quando ele fala isso, né? Se a gente pudesse olhar o mapa mundi e ver onde que o aborto não foi aprovado, o grande bloco de resistência é na América Latina, especialmente aqui, né, na América do Sul, que a gente pode falar do Uruguai e da Guiana, só que e o restante de todos os países segurando. Em relação ao Brasil, a gente, enquanto população, enquanto até os nossos parlamentares, a gente segurou ao máximo, né? Há mais de uma década que o aborto é rechaçado do Brasil, né? Todas as vezes que ele vem ao debate, porque ele sempre aparece e não aparece de modo espontâneo, eu acho que isso é importante dizer. O debate em relação ao aborto não é uma evolução natural dos tempos, não foi que tudo evoluiu, então é óbvio que tem que se matar bebês, né? Não existe isso. É uma agenda fabricada, uma agenda internacional com muito financiamento. Então, é uma discussão artificial que foi implantada na nossa nação. Quer dizer, uma engenharia social que a gente não percebeu e, de repente, a gente estava até o pescoço nela. E quando a gente percebeu, a gente reagiu. Certo. E a gente reagiu em tempo hábil. Né? Tanto que desde 2005, 2008, foram marcos dentro da discussão no parlamento brasileiro, que teve um projeto de lei, o 1135, que queria legalizar o aborto até o 9º mês, porque ele revogava esses artigos, queria revogar esses artigos do Código Penal. Ele foi destruído no Congresso Nacional. Os nossos parlamentares representaram verdadeiramente a nação. Então, o brasileiro já mostrou que ele rejeita. Então, o que a gente vive aqui no Brasil é uma traição. É uma traição de quem? Num primeiro momento, de brasileiros que recebem dinheiro internacional e que se estruturaram em ONGs, em institutos que fomentam essa discussão, mais uma vez eu afirmo, artificial, inventada, forjada, e aí uma traição do nosso judiciário. Né? O STF puxando aí para ele uma autoridade que não lhe cabe. Depois a gente pode até falar um pouquinho disso, mas o que o STF está fazendo com o Brasil, ele tem se comportado como um tirano. É isso. A gente volta nesse assunto e também para deixar claro essa superficialidade, essa falsidade em relação a números, de coisa concreta. Sim. Que você vai entender o que a gente está dizendo. E na Argentina, como é que a coisa ficou tão difícil lá? Eu queria falar, não só na Argentina, acho que em todos os países também, né? Poderíamos dizer que, primeiro, como é que eles chegaram a isso, né? Como é que eles chegaram a colocar, chegou no debate, primeiro com estatísticas falsas, só vou nomear assim, né? Certo. Com mentiras, e que a gente vai demonstrar para quem nunca viu ou não acompanhou, com muito dinheiro, como ela falou, e pressão política, muita. E eu também concordo com a palavra que a Isa utilizou, de traição mesmo. Porque a Argentina, por exemplo, sempre o povo se manifestou pró-vida,
Nas estatísticas, você podia ver, lógico, tinha outros grupos que queriam levantar outra bandeira, perfeito. Mas quando Macri foi eleito, ele sempre se manifestou pró-vida. O atual presidente, Maurício Macri. É verdade. Até teve um congresso eucarístico, anos atrás, que ele fez todo um discurso a favor da vida, ele leu toda uma oração a favor da vida do nascituro. Certo. Então, ele sempre tinha se manifestado a favor. De repente, esse ano, começo do ano, em março, começaram assim rapidamente, que o povo pró-vida da Argentina nem conseguiu se organizar. Rapidíssimo, aí você podia ver perfeitamente como eles já tinham planejado fazer isso. Por isso que eu gostei, traição mesmo. E depois, se vale a pena, a gente pode entrar em detalhes, como mentiram estatísticas lá na Argentina, que depois o próprio ministro de Saúde falou uma coisa, depois o Ministério teve que publicar e era outra. E a questão que foi super clara, depois de dinheiro e de pressão. Foi só assim que eles conseguiram, porque o povo latino, tanto o Brasil quanto a Argentina, não é a favor do aborto, é a favor de outras leis que possam ajudar as gestantes em crise, porque o problema é esse. Certo. Bom, a gente vai falar desses números, né? A gente quer... Olha, você não sai daí, isso é muito interessante. Repito, divulgue para os seus amigos, né? Entenda um pouco mais do problema que está acontecendo no Brasil. Inclusive, quando a gente vai pensar nesses números, que elas são estudiosas, né? Nossas duas convidadas são estudiosas desse assunto, eles sabem explicar para a gente essa manobra, essa mentira. Nós falamos agora há pouco, então, né? A Isabela citou para a gente que no Uruguai, né, e na Guiana, o aborto é em todas as ocasiões, é irrestrito, né? Agora, em Cuba também é isso, aumentando para toda a América Latina. Cuba e também na Cidade do México, não em todo o México, mas na Cidade do México. Só que, por exemplo, em outros países da América Latina, eu falei no começo aqui da Alemanha, que a Alemanha passou esse tipo de discussão também pela Suprema Corte. Mas na Colômbia também foi assim, não foi, Mercedes? Exatamente. Na Colômbia, na verdade, eles colocaram assim, ficou nas mãos de 5 pessoas. 5 juízes que finalmente tentaram, através do Supremo Tribunal, do mesmo jeito que estão tentando fazer aqui, só que com o caso de uma mulher. Acabaram permitindo o aborto, descriminalizando, mas hoje a realidade é que o aborto é geral. Porque eles colocaram que em caso de risco de saúde para a vida da mulher ou para questões psicológicas. Certo. Então, hoje, uma mulher que vai dizendo que está estressada porque está grávida, pode fazer aborto na Colômbia. Então, foi do mesmo jeito. Não respeitaram a democracia, pularam todo o sistema democrático que tantos anos, né, a gente lutou para conseguir ter deputados, senadores, não. Foram direto para o Supremo Tribunal e foram 5 pessoas que decidiram por uma nação inteira. Olha, se o amigo telespectador lembrar, toda essa discussão, na verdade, que nós chegamos agora, então, como eu disse no início do programa, a partir da semana que vem o Supremo vai começar essa série de debates que pode terminar numa possível votação para a descriminalização do aborto, especialmente até 12 semanas, né? O feto de até 12 semanas. Na Argentina, a discussão é até 14 semanas, né? 14. Nessa etapa que passou pelo Congresso. Se você lembrar bem, meu amigo, houve uma comoção, né? Veio à tona um assunto de uma mulher, mãe de 2 filhos, que queria abortar o seu 3º filho e que pediu, então, à justiça brasileira que ela não fosse criminalizada. Não conseguindo isso, alguns ativistas que acreditam que o aborto é a melhor solução para ela, levaram ela justamente até a Colômbia. Ela fez esse aborto lá na Colômbia e depois foi justamente a partir desse caso que a gente veio parar aqui onde estamos, essa discussão que acabou chegando no Supremo. Isabela, esse X da questão, que é essa mentira, essa coisa que, de repente, retira a informação correta, que atrapalha o cidadão comum de entender o que está acontecendo, não é algo sem querer, né? Isso aí faz parte daquela engenharia social que você estava dizendo para a gente. Nesse aspecto, isso passa também por questões relacionadas ao nome do aborto, já que quase não se fala mais aborto, assassinato nem pensar, né? Não tem outro nome para falar bonito. É um assassinato de uma criança, de um inocente. E acabam substituindo isso por palavras mais leves? Sim, com certeza essa é uma grande estratégia, a mudança semântica mesmo, né? E nessa tentativa de, quando não fala mais que o aborto é um assassinato, ele é um homicídio, e a gravidade do aborto é tamanha, porque quem é assassinado é uma pessoa totalmente inocente e indefesa. Então, isso confere uma gravidade muito maior, né, ao ato. Então, a tentativa é sempre deixar o bebê invisível. Por isso que, quando algumas câmaras de vereadores tentam aprovar o dia do nascituro,
que é uma coisa tão inocente, né? Vamos colocar o dia do nascituro. O que acontece? As feministas se levantam, né? Muitos que militam pela legalização do aborto ficam ferozes com isso. Por quê? Porque o dia do nascituro, ele dá visibilidade ao bebê. Então, a tentativa, quando você usa interrupção da gravidez, direitos sexuais e reprodutivos, hoje existem projetos de lei que ainda não foram votados, que você não vê a palavra aborto no projeto de lei. Mas a gente sabe que se trata disso porque quando se fala em direitos sexuais e reprodutivos, é disso que está falando. E essa expressão foi cunhada pela Fundação Ford, num relatório publicado em 94. Então, essa tentativa, Diácono, é justamente para deixar o bebê invisível e tirar o que de verdade é um assassinato, né? Um homicídio. Então, não se fala disso para tentar anestesiar as consciências, porque é isso que se tenta fazer, anestesiar as consciências. Ô, Mercedes, você também é mestre em letras, né? Tem tudo a ver com a sua área, o que a gente está dizendo aqui também. Eu imagino que na Argentina isso deve ter acontecido. E, voltando ainda na sua fala anterior, que acaba acontecendo agora em todos os lugares onde essa discussão, infelizmente, está presente, né? Você diz, por exemplo, olha, a gente acaba provando lá num certo país, como aconteceu na Colômbia, de que saúde mental é digno para o aborto, né? De repente, isso pode estender para outros aspectos. Por exemplo, o estupro, né? No Brasil, nunca deixou de ser crime, gente. Isso aí tem que ficar bem claro, tá? Continua sendo crime o aborto também quando é caso de estupro. O que foi retirado foi a pena. Não é mais passível de pena se você praticar o aborto que foi originado de estupro. O problema é que se a pessoa chegar no hospital e dizer assim, olha, eu fui estuprada, não há como provar isso, né? Isso também está interligado tanto nessa questão da mudança e diminuição da importância do nome do feto, mas também da valorização, obviamente, de um crime, né? Nesse caso, valorização não é uma palavra. Nesse caso da mentira também relacionada a um crime que nem necessariamente aconteceu. Isso na Argentina também é dessa mesma maneira, aconteceu assim também. Da mesma maneira, eu acho que a palavra, ou a frase que pode resumir isso aí, é a manipulação do homem através da linguagem. Certo. Você está manipulando o cérebro das pessoas através da linguagem mesmo. Quando se fala em interrupção voluntária da gravidez, então vamos lá, interrupção, você não está interrompendo uma coisa que não pode continuar. Essa gravidez que era de um menino, você abortou, não vai poder continuar depois quando engravidar de novo, não vai nascer essa mesma pessoa. Então, já é falso falar em interrupção. Voluntária, eu também gostaria muito de questionar, porque como nós atendemos gestantes em crise, eu te posso garantir, assim, 99% elas vêm pressionadas, ou pelo pai, pelos pais, pelo parceiro, pelo chefe, a situação, porque não é que eu falo, não é que eu penso ou imagino, elas falam para mim, eu quero abortar porque eu não tenho outra opção. Então você vê que ela assim não tem opção. Que tipo de liberdade é essa que a mulher pode escolher, mas opções só tem uma, né? Elas são obrigadas a fazer, não são livres para escolher. E quando fala da gravidez, o que ela falou está invisibilizando totalmente a criança, não é nem nomeada a criança, né? Se fala de aborto como uma interrupção voluntária da gravidez, onde a morte da criança não está nem sendo nomeada. Mas na questão do aborto por estupro, eu acho super interessante o seguinte, vamos pensar que sim, vamos pensar que ela foi estuprada. Certo. Quem falou que para uma mulher que foi estuprada, ainda é bom fazer um aborto? Quem perguntou para uma gestante se ela já conversou com outras pessoas que passaram pela mesma situação, se isso foi bom para elas? Nós atendemos mulheres que foram estupradas, que fizeram aborto. Você está dizendo da Associação Filhos da Luz, é isso? Sim. Então aí você pode ver, ninguém pode garantir que um aborto depois de um estupro vai deixar a mulher melhor, deixa muito pior. Psicologicamente, qualquer psicólogo que esteja aí ouvindo pode falar um trauma, porque o aborto é muito traumático. Eles querem colocar como que vai descer, não é? Um trauma vai melhorar o trauma anterior? Teve uma gestante que me ensinou isso, palavras dela. Do aborto, não, ela falou assim, do estupro eu já não me lembro, mas do aborto eu não esqueço. E outra que me falou, no estupro eu fui vítima, mas no aborto eu agredi uma pessoa inocente. Eu matei a única testemunha que eu tinha. Então, quando se fala em estupro, nós super entendemos o que uma mulher passa e sofre. Por isso que acolhemos, que trabalhamos para ela, que oferecemos uma equipe interdisciplinária de voluntários profissionais para atender, para dar a melhor solução.
mas abortar nunca vai ser bom para ela. Só para a gente entender, conta um pouquinho para o telespectador como é que é essa associação Filhos da Luz, como é que é esse trabalho? Nós fundamos uma associação que chama Filhos da Luz. Nós atendemos gestantes, todo tipo de mulher que esteja em crise em relação à maternidade. Pode ser tanto porque ela não pode ficar grávida, que olha, tem muitos médicos que, não, passou dos 30, já tira o útero. Já teve um caso que me contaram assim. Está complicado, aborta. A criança já tem um probleminha, aborta. Ou seja, está muito fácil desistir da vida, né? Depois, gestantes que de repente ficaram grávidas e não tinham planejado. Algumas pensam em abortar, outras não. A gente atende todas. E mulher que já caiu na trapaça de achar que aborto poderia ser uma solução. A gente atende, acolhe, julgamento zero, e depois a gente vai encaminhando segundo o profissional que elas precisem, psicólogo, psiquiatra, assistente social. Tem casos tão complexos que às vezes não tem nem onde morar, por exemplo. Aí a gente vai procurar um lugar onde ela possa morar, possa estar tranquila para decidir o que ela vai fazer. Porque eu acho que uma mentira muito forte, falando dessas questões, né, que colocam, é falar que ninguém pode obrigar uma mulher a ser mãe. Então, o cérebro fala, nossa, ninguém pode obrigar uma mulher a ser mãe. Mas quando você já tem uma gestante, você não está obrigando a ser mãe, ela já é mãe. Sim. Então, olha a mentira que colocam Porque assim. o aborto não retira a maternidade, né? Não é possível Ela já isso. é mãe. Então, a diferença vai ser que ela vai escolher entre ser mãe de um filho vivo ou mãe de um filho morto. Só que como eles desumanizaram a criança, quando ela tiver um acordar de consciência, que acontece o pós-aborto, pode ser 20 anos depois, e cair na ficha, ou cair na conta da humanidade desse filho, as consequências são terríveis. Por isso que a gente nunca recomenda o aborto, porque não tem volta atrás. Então, elas mesmas falam que o aborto escraviza. Eu queria só colocar duas coisas em relação a isso que a Mercedes traz, nos casos de estupro, né? A primeira coisa é que fica muito evidente a perversidade daqueles que militam pela legalização do aborto, porque eles instrumentalizam o sofrimento da mulher. Porque a mulher sofreu essa violência, que é horrível, que é a violência sexual, o estupro, e aí eles usam desse sofrimento para fazer uma bandeira a favor de uma ideologia. Porque é óbvio que soma sofrimento, onde já tem sofrimento e você coloca o aborto, você adiciona sofrimento. E depois, quando elas caem em si, elas estão sozinhas, aqueles que militam pela legalização do aborto já foram embora, ó. Quem sobra mesmo para acolher e para cuidar são os que defendem a vida de verdade, a vida de todos, né, que vão acolher essa mulher, que foi instrumentalizada. E é verdade. E outra coisa que eu queria dizer, não sei se... Claro, pode que eu acho que é importante deixar claro, em todos os momentos, o quanto que a gente, como nação, o povo brasileiro, tem sido traído durante esses anos em relação ao aborto. Porque essa questão do estupro, como o Diácono bem explicou, ele está no Código Penal como crime, onde não é imputado a pena. Por quê? Porque se entendeu que a violência que a mulher já sofreu por causa do estupro já é muito difícil para ela. Então, sim, ela recorreu ao aborto, é um crime, mas não vamos colocar pena nesse caso, mas é um crime. Vejam bem a traição. O que o Ministério da Saúde fez? Ele pegou isso e ele quis fazer uma norma técnica querendo dizer que isso era um aborto legal. Querendo transformar um crime num direito, sem ter legislação que respaldasse essa norma técnica. E a primeira norma técnica do Ministério colocava que a mulher tinha que fazer exame e tinha que apresentar o BO. Na segunda norma técnica, já falou o quê? A palavra da mulher basta. Então, o Ministério ainda ajuda a deixar o criminoso impune, porque sem BO, sem crime. É verdade. Então, onde que tem, de verdade, uma preocupação genuína com as mulheres? Não tem. Se você não se importa em punir o verdadeiro criminoso. Entende?